Em 2024, o Corinthians passou por grandes mudanças, especialmente com a chegada de Augusto Melo e a saída de jogadores ícones do clube, como Fábio Santos, Renato Augusto, Gil, Paulinho e Cássio. Isso deixou o time com pouca liderança, sobrando apenas para Fagner. Embora tenha renovado o contrato, o lateral direito perdeu a titularidade com a chegada de Ramon Dias e possivelmente vai ser emprestado para o Cruzeiro até o final de 2025. A decisão foi tomada por questões financeiras e técnicas. O alto salário de Fagner e sua irregularidade de campo acabaram afetando sua imagem com parte da torcida. O empréstimo ao Cruzeiro pode ser uma chance para reestruturar essa relação e também para o jogador retomar seu bom desempenho. Se você está acompanhando as mudanças no Corinthians, não esqueça de continuar assistindo o vídeo e se inscrever no canal Corinthians em Foco para não perder nenhuma novidade. Essa me chamou a atenção, o Cruzeiro querendo o lateral direito Fagner. Já vou dar minha opinião aqui de cara, que eu acho um baita negócio para o Corinthians. O Fagner, eu não entendi a renovação prematura dele na metade do ano ainda, ele tinha contrato até o final desse ano. Daria para fazer uma análise final, né, do ano e tal, se valeria a pena ficar com ele mais um ano, dois. E do nada, o Corinthians, na metade do ano, acertou uma renovação por mais 2 temporadas. O Fagner já não vinha performando, já não vem jogando bem, já não vem agregando, mas tudo bem, ele é um cara importante nos bastidores, é um remanescente, né, de grandes ídolos, de grandes jogadores, né, porque muitos acabaram saindo, né, nos últimos tempos, Paulinho, Cássio, Renato, Gil, blá, blá, blá. Então o Fagner foi o cara que ficou e tal. Assim, ok, entendo por essa parte, mas ainda acho que dava para esperar até o final desse ano e você fazer uma análise, né? Não tinha necessidade de você antecipar essa renovação. E simplesmente na metade do ano, os caras do nada acertaram uma renovação por mais 2 temporadas. Isso não deu para entender. O Fagner acabou perdendo a posição para o Mateuzinho. O Mateuzinho chegou meio assustado, meio entendendo o que era o Corinthians e por isso até não conseguiu se afirmar. O Fagner deixou o time na mão várias vezes, seja por uma questão de cartão, seja por até lesões que ele sofreu. Um cara envolvido com o clube, um cara identificado, um ótimo lateral, tecnicamente falando, dispensa comentários, mas o problema é que ele não vem sendo esse cara há algum tempo já, então vale a pena você ficar, permanecer? Ok, ele virando um reserva do Mateuzinho, ele se torna um cara importante para grupo, ok, mas vocês imaginem quanto o Fagner recebe num futebol valorizado, num Corinthians em que ele né, já está há mais de uma década com constantes renovações. Provavelmente não ganha um salário baixo, né? Então tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis, esse custo-benefício. O fato é que o Cruzeiro está querendo reforçar a sua equipe, né, com jogadores mais cascudos, já tem o Cássio lá, por exemplo, né, eles reeditariam essa dobradinha. E lá tem o lateral direito William, né, que é um campeão olímpico, jogou na Alemanha, base do Inter, é um ótimo jogador, fez uma ótima temporada, é titular absoluto, ele também chega lá para ser reserva. E aí o problema é do Cruzeiro, né? Agora, seria um empréstimo por todo 2025, e aí no final do ano eu não sei se vai ter uma opção de compra, se ele volta para o Corinthians para fechar esse último ano, se já fica lá pelo Cruzeiro, mas o fato se for um empréstimo com opção de compra e tudo mais, e o Corinthians né, se livra é muito forte, né? Mas assim, libera um jogador que não está sendo utilizado, que já não tem agregado lá muita coisa, eu confesso para vocês que eu não acho essa história ruim, não. Mas queria saber sempre a opinião de vocês, né, torcedor corintiano, que tem soberania nesses assuntos aqui, né, para a gente entender, porque é um jogador querido, um jogador histórico, a gente sabe disso. O Cruzeiro, né, que está tentando o Fagner, que já tem o Cássio, e o Corinthians perdendo o Fagner, perderia mais um, na verdade já perdeu, que é o atacante Pedro Henrique. A gente já até trouxe informação nos últimos tempos aí de que o Pedro Raul e o Pedro Henrique estariam meio que na vitrine, assim, né? Do tipo assim, quem chegar leva. Olha a feira, olha a feira, olha o tomate, olha a batata, aquela coisa toda. E aí o Ceará demonstrou interesse e está levando o Pedro Henrique. O grande lance dessa notícia é que o Corinthians estaria até pagando parte dos salários do Pedro Henrique, para vocês terem uma ideia. É uma questão do tipo assim, vamos renovar o elenco, vamos né, e diminuir prejuízo, né? Ok, a gente está pagando aqui 500, vamos pagar, sei lá, 300 e o Ceará paga os outros 200, a gente economiza 200. Sei lá, não sei se essa é a conta, tá? Mas ele ganha nessa faixa aí, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o Corinthians está pagando uma parte, o Ceará está levando e o Corinthians está abrindo espaço também. Até porque, com os reforços que chegaram, ficou difícil, né? Tanto para o Pedro Henrique quanto para o Pedro Raul.
Pedro Raul ainda tem a concorrência do Héctor Hernandes, do Yuri Alberto, do Memphis Depay, então, sim, ele é o quinto na fila. E o Pedro Henrique, pô, o Romero renovou agora, tem o próprio Thales Magno, né, e o Memphis e o Yuri fizeram uma baita dupla, então, cara, é difícil, né? E a gente sabe que o Corinthians vai atrás de mais um atacante, então dificilmente ele vai ter espaço, como já não vinha tendo. Pedro Henrique, então, acertado com o Ceará. O Davi Luiz, eu falei na abertura do vídeo que estava demorando, porque assim, o Davi Luiz ele já se declarou torcedor do Corinthians, né? Mas na primeira oportunidade que ele teve de voltar ao Brasil, ainda num bom nível, ele fechou com o Flamengo, claro, né? Paga mais, chance de título, aquela coisa toda, né? Primeira oferta que ele foi para o Flamengo. Ele teve alguns bons momentos no Flamengo, foi campeão, aquela coisa toda, mas, assim, já não é mais um titular, já não é mais o cara que chegou a jogar no Chelsea. O Davi Luiz é curioso, assim, porque ele tem uma... Ele divide opiniões, né? Tem gente que acha ele um jogadoraço, um polivalente, joga de volante, bate falta, um zagueiro técnico, aquela coisa toda. E tem gente que acha ele um grosso, né? Um cara atrapalhado. Eu estou no meio termo, tá? Eu acho que ninguém faz a carreira na Europa por tanto tempo que ele fez, por acaso, do nada. Ao mesmo tempo, eu acho que ele é um pouco superestimado. Nessa reta final de carreira, eu confesso para vocês que, assim, eu acho que não tem necessidade, olhando pelo lado do Corinthians. O Corinthians pode olhar zagueiros mais jovens, zagueiros mais até experientes, mas assim, com mais vitalidade. Não quero aqui determinar a fim de carreira do Davi Luiz, pelo contrário. O Juliano Bertolucci, né, que é um empresário que acho que, se não me engano, o Jorge Nicola deu essa informação. Ele teria dito que o Corinthians e o Fortaleza se interessaram pelo futebol do Davi Luiz. Acho que ele pode ir para o Fortaleza, acho que ele pode ir para qualquer equipe, na verdade. Só acho que o Corinthians, que precisa de zagueiro, precisa de um zagueiro mais jovem para fazer dupla ali com o André Ramalho, especialmente. Tem o Gustavo Henrique, que terminou bem o ano. O Corinthians precisa de zagueiro, mas eu não me parece que esse cara seja o Davi Luiz. Mas, de novo, quero ouvir a opinião de vocês, porque torcedor, Corinthians, a fiel, tem soberania aqui.